para você que está ligado aqui na programação do A Bordo Notícias. Se liga nisso daqui. Direita mira Alexandre de Moraes e articula impeachment de Flávio Dino no STF. As conversas ganharam força nas últimas semanas. Parte dos congressistas demonstra forte insatisfação com a postura do ministro maranhense. Vamos à reportagem completa do Portal Oeste para você. A pressão contra o Supremo Tribunal Federal STF cresceu no campo da direita e não mira apenas Alexandre de Moraes. Parlamentares aliados de Jair Bolsonaro, e eu vou fazer um adendo aqui, o Centrão também, tá bom? O Centrão também articulam nos bastidores um movimento para incluir Flávio Dino na lista de ministros que podem enfrentar um pedido de impeachment. As conversas ganharam força nas últimas semanas. Parte dos congressistas demonstra forte insatisfação com a postura de Dino no debate sobre emendas parlamentares. O ministro transformou uma das vozes, se transformou em uma das vozes mais incisivas no STF na defesa de maior transparência na distribuição dos recursos. A Oeste dando uma puxada aqui, né? No Flávio Dino, hein, Oeste? Mas vamos lá. Na agenda dessa semana, Dino promove audiência pública sobre a obrigatoriedade e clareza na execução das emendas. No início de junho, ele provocou ainda mais tensão no Congresso ao exigir aplicações sobre as chamadas emendas de comissão paralelas e sobre repasses do Ministério da Saúde. Aliados de Bolsonaro veem nesse embate uma chance estratégica. A aposta desse grupo é transformar o desconforto dos parlamentares em combustível para construir um discurso capaz de sustentar um processo de impeachment contra o ministro Flávio Dino. O plano do ex-presidente também passa pela composição do Senado. A meta do PL em 2026 é eleger uma maior robusta na casa, que possui a prerrogativa de abrir e conduzir processos contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Apesar de Alexandre de Moraes continuar como alvo preferencial por relatar os processos que envolvem Bolsonaro, outros nomes já entraram na mira, conforme foi revelado pelo Globo. Parte da direita ligada ao Centrão pressiona para que Flávio Dino também seja alvo, principalmente pelas cobranças que ele impôs em relação à transparência das emendas parlamentares. E eu vou fazer só um adendo aqui, né? A Oeste, eu não sei se vocês perceberam, né? Eu tenho percebido aqui nos últimos dias, ok? Principalmente nesse momento aí que se aproxima do julgamento do Jair Bolsonaro, que o Oeste tem mudado um pouco o seu, digamos assim, a sua linha editorial, né? Eu tenho visto aqui elogios a ministros, de uma certa forma mudando um pouco o editorial aqui quando vai falar de Bolsonaro, entendeu? Nós sabemos, por exemplo, agora nessa última parte aí do texto, a Oeste dizendo que principalmente o Alexandre de Moraes, que é o ministro responsável, né, assim dizer, por prender Bolsonaro, e na verdade nós sabemos que a guerra da direita ela vai muito além de Bolsonaro contra o ministro. Ele não cometeu apenas a injustiça de prender Bolsonaro, né, ou irá cometer, mas cometeu a injustiça de prender milhares de pessoas. Então a nossa luta não é apenas por Bolsonaro, e a impressão que passa o Oeste é que ela está mudando um pouco aí a sua linguagem, né? Está tentando entrar aí, né? Tinha um lado, parece que está meio transicionando aí para o lado meio neutro da coisa. Enfim, não vou me alongar não, porque eu ainda tenho bastante coisa para comentar em relação a isso aqui, tá bem? Vou trazer agora o pessoal da CNN, tá bem? Eu trouxe isso daqui na live da tarde, mas eu quero mostrar para você que já há um medinho no ar aí.
lá no Supremo Tribunal. O clima tá meio tenso, presta atenção. Então, dentro da caixa de ferramenta, tem as ferramentas que vêm da Câmara e dentro da caixa de ferramenta do Senado também tem outras ferramentas, que segundo a nossa Mariângela Lamu, que mediu a temperatura do Supremo, como ela sempre faz toda semana antes da central, o Supremo está bem ressabiado com essa potencial avalanche a partir de 2026. No sentido de impeachar ministros do Supremo, e o Flávio Dino entrou na roda. Antes só se falava de impeachment, o bolsonarismo fala muito de impeachment do Alexandre, e o Centrão começou a falar de impeachment de Flávio Dino. Mas, além disso, ainda tem a possibilidade de se mudar a sistemática do Supremo. Ou você alterando a idade para aposentadoria, o que faria com que os ministros que jogam por um lado ou que pensam de uma forma saiam e o próximo presidente da República, se fosse de direita, por exemplo, indicasse novos, e aí você muda a correlação de força, ou pior ainda, aumentar a composição do Supremo. Ao invés de 11 ministros, o próximo presidente da República indicar mais ministros para poder mudar, assim, a correlação de força também. Posso fazer algo que o Hugo Chávez fez. Ok até aqui, pessoal? Vai anotando, gente, a nossa conversa, tá bem? Até para você não ficar panguando por aí, vai anotando a nossa conversa, tá bem? Porque eu tenho o arremate final, tá bem? Eu tenho o arremate final. Então, o que que nós temos aqui? Nós temos um avançar na pressão contra Alexandre de Moraes. Estou falando de Brasil, não estou falando nem de sanções dos Estados Unidos. A direita já entendeu que precisa fazer a maioria no Senado Federal. Congresso também importante, né, do modo geral, Câmara e Senado. Mas o foco, principalmente do PL, está no Senado. Presta atenção nas falas do pastor Silas Malafaia. Vou trazer aqui para você. Se liga só. Tô juntando tudo pra gente fazer o comentário daqui a pouquinho. Vamos lá. Eu falo com o Bolsonaro, digo, Bolsonaro, por favor, nós temos que ser muito estratégicos nessas 2 vagas de Senado. Muito, 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 porque isso aí, amigo... O pastor tá falando de 2 vagas no Senado por estado, tá bom, gente? Esse ano, 2026, serão 2 vagas ao Senado por estado. Eu ouvi por fontes não oficiais, quero ser bem honesto, tá? Mas eu converso com muita gente, então por isso que eu estou falando, né? Dizer o seguinte, que Alexandre de Moraes falou que se o Bolsonaro conseguir a maioria no Senado, ele pede aposentadoria e cai fora. E acabou. Por quê? Para não tomar um impeachment. Porque ele sabe que toda essa covardia que está sendo feita, se Bolsonaro fizer a maioria no Senado, vai dançar. E ele sabe, por causa dessas covardias. Então, eu falei, Bolsonaro, você não pode brincar de dar teu nome para ninguém que você sabe que vai se vender, que vai ser dúbio. Não pode. É muito séria a eleição de senador. Pastor, então o senhor... Ok, até aqui? Entendeu, né? Entendeu a fala do pastor Silas Malafaia até aqui. Vai juntando tudo, como eu falei pra você, tem um arremate final daqui a pouquinho, tá? Daqui a pouquinho tem um arremate final aí de toda essa história aqui pra você que está me acompanhando, beleza? Vamos aqui então, informação aqui do estado de Minas, não tem foto, tá bom? Olha só, Bolsonaro diz que Senado é prioridade do PL em 2026. Cortou um pedacinho? Cortou um pedacinho, mas não tem problema não. Então, meus queridos, o que acontece? O que nós estamos vendo nesse momento é um momento crucial, entendeu? De agora para frente. Já há relatos aí. Eu trouxe uma matéria da Oeste dizendo que a direita está unida, agora focando no novo nome na Suprema Corte, que é o nome de Flávio Dino, ok até aqui? Embora o foco ainda continue
no ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes. Tá bem? Aí depois eu trouxe o vídeo da Matuza dizendo que o clima lá no STF é que os ministros, eu vou usar o nosso português de rua, né? Estão com medos. Estão com medinho. Porque se Bolsonaro fizer uma articulação, ele já está fazendo a articulação, mas se ele conseguir êxito, e não é apenas com o PL não, gente. Não é apenas com o PL. É também com o centro. Os partidos que estão aliados com Bolsonaro. Qual é a estratégia do Bolsonaro? Em cada estado apoiar 2 candidatos e lutar para a eleição desses. Mais dessa área bolsonarista, mais da ala bolsonarista, alguém que é mais ali conservador, e o segundo nome, alguém mais do centro, mas que tem algo em comum: lutar pelo impeachment de Alexandre de Moraes. Ok até aqui? Então, o que acontece, meus queridos? Aí depois eu trouxe ainda a fala do pastor Silas Malafaia, a gente já conversou sobre isso, fez até uma live, dizendo que este senhor que aí está, Vossa Excelência Alexandre de Moraes, né, segundo o pastor deixou bem claro, não são fontes oficiais, eu ouvi isso, de que cogita se aposentar. Porque se a direita conquistar o maior espaço no Senado Federal em 2026, a Deus viola, Alexandre. E agora o ministro Flávio Dino também entrou nessa lista. O Flávio Dino está comprando uma briga com o Congresso, e é uma briga que, se tudo der certo, vai culminar na expulsão dele, vai culminar na sua demissão, no impeachment do Flávio. Que é essa questão de acabar com as emendas. Nós sabemos que um bom parlamentar ama uma emenda, e os piores adoram uma emenda. Ok? Então é caçar briga com o Congresso Nacional quando você diz, quando você vai mexer nas emendas. O porquê? O deputado federal, além de fiscalizar o Executivo Nacional, ele também leva recursos para o Estado. Então, suponhamos, eu sou aqui da Baixada Santista, né? E aí, digamos que eu seja eleito como deputado federal. Eu vou precisar ajudar aqui os prefeitos da região da Baixada Santista, prefeito aqui de São Paulo, capital, que é muito próximo. Então, ou a região onde eu tenho as parcerias, e tudo isso acontece como? Com as emendas. E eu não estou falando nem só daquelas emendas que o presidente geralmente usa para negociar com o Congresso, mas sim daquelas que ele já tem direito. E muitos negociam com o Executivo para que, além do que, num valor que ele já tem direito a usar ali anualmente, ele ainda consegue mais recursos. E o que acontece, meus queridos? O Flávio Dino, ele está cavando uma cova que será o fim dele. Sem contar também as questões ideológicas. É um ministro assumidamente comunista, bate no peito, diz ter orgulho de ser comunista. Lá no estado do Maranhão fica fazendo articulações políticas. Nós vimos lá o ministro pedindo para o candidato A indicar a candidata B, o político A indicar a candidata B como vice, uma chapa formada pelo ministro. Olha isso! Então, o que acontece? A direita, ela segue firme, unida no propósito de eleger a maioria no Senado Federal, isso valendo para 2026. O próprio Bolsonaro disse isso lá atrás,
eu não prestei atenção no Senado Federal. Bolsonaro disse que lá atrás, né, não prestou atenção no Senado Federal. Se elegeu, lutou por deputados federais, isso é verdade. 2022 também, mas o Bolsonaro esqueceu do Senado. O Bolsonaro esqueceu do Senado. E é onde parte impeachments tanto de ministros e também de presidente, né? Que o Senado também dá o aval quando, né, em impeachments. Então, o que acontece, meus queridos? É importantíssimo essa valorização que o Bolsonaro se atentou agora. A direita brasileira continua unida nesse sentido. Jair Bolsonaro lutando e nos últimos dias pregando em todos os seus discursos. Isso deve acontecer no próximo domingo na Avenida Paulista. A importância de se eleger o maior número possível de senadores. E vou falar um negócio aqui para você, meus queridos. Há grande chance. Por quê? Não envolve apenas candidatos do PL. Não. Partidos de centro que estão aliados com Bolsonaro também entra aí na somatória. Então, suponhamos que o Bolsonaro esteja apoiando um candidato lá do PSD do Kassab. Gente, vote nos candidatos ao Senado que serão indicados por Bolsonaro. Vote nos do PL e de qualquer outro partido que o Bolsonaro venha a apoiar. Porque a estratégia é: a gente precisa de um Senado forte para resolver as situações na Suprema Corte. Há algumas estratégias. E eu não estou dizendo que essa é a estratégia de Bolsonaro, mas há algumas possibilidades que, inclusive, no vídeo que eu trouxe, a Matuza comentou isso. Primeiro, a possibilidade de impeachment ministros, e aí o próximo presidente, tomara que seja alguém de direita, tomara que seja o Bolsonaro, indique, e aí dê uma equilibrada lá no Congresso, no STF. A outra situação, eles podem limitar o tempo que o ministro vai permanecer no cargo. Hoje é vitalício e pode ter aí uma espécie de mandato. Alguns defendem 8, 10 anos. Ok? É válido. A outra situação é aumentar a quantidade de ministros na Suprema Corte. E aí o próximo presidente indicar mais. E tudo isso, gente, é como eu tô falando. Ah, mas se o Lula for reeleito, o Lula vai indicar mais. Não, gente. Se o Lula for reeleito, aí a estratégia não é essa. A não ser que o Lula compre essa ideia para colocar mais ministros de esquerda. Mas o Senado sendo de direita, o Congresso sendo de direita, não vão aprovar isso. Muitas coisas já mudaram nesse país. Tem muita coisa que a gente fica insatisfeito pra caramba, né, da atuação do Congresso Nacional, mas esse Congresso é o Congresso mais à direita na história da redemocratização brasileira. E olha que eles estão segurando muita bomba, tá ok? Estão segurando muita bomba aí. E o que acontece? Então há uma possibilidade gigantesca da gente eleger a maior quantidade de senadores no ano que vem. E aí é que entra eu e você, a gente fazendo o nosso papel de votar, de pedir votos aí para os candidatos de Jair Bolsonaro. Bolsonaro está numa estratégia muito forte, sabe que o caminho é o Senado Federal. O caminho é o Senado Federal. Tendo a maioria no Senado, como eu disse para você, a gente consegue impeachment ministros, consegue mudar a realidade do STF, consegue também impeachment até o presidente da República. Então, o Senado Federal tem que ser composto pela maioria de pessoas aliadas às pautas de Jair Bolsonaro, às pautas da direita brasileira. E mesmo que sejam de centro,
para Bolsonaro apoiar, o candidato tem que defender o impeachment dos ministros do STF. Isso faz parte do acordo. Obviamente, um ou outro, né, uma hora vai trair Bolsonaro, uma hora vai trair a direita. Tomara que não, tomara que a próxima legislatura ela seja mais à direita possível, aí com o presidente de direita, a maioria no Senado, por que não a maioria na Câmara, e assim nós possamos avançar nesse país. E vou falar um negócio para você, gente, se isso acontecer, se for barba, cabelo e bigode, Câmara, com Senado, Presidência da República, e aí algumas indicações ali ao STF, a esquerda nunca mais volta ao poder nesse país. Não estou dizendo que a esquerda vai deixar de existir, é uma democracia, eles têm que existir. Mas não vão mais ter a força que eles tinham até aqui. Então, o que acontece? O andar da carruagem está aí, a carruagem está andando. Bolsonaro segue lutando nas suas estratégias. Inclusive, olha só o que o Space Liberdade está destacando aí, e eu queria trazer para você. O PL, você sabe que teve um evento em BH, né, Belo Horizonte, aí do PL, né? E olha só o que o Space Liberdade está destacando. PL cogita lançar pai de Nicolas Ferreira, o pastor Edésio de Oliveira, ao Senado por Minas Gerais em 2026. A julgar pelo filho que tem, deve ser um bom homem, né? Pastor, pai do Nicolas, homem de família, e com certeza o Bolsonaro, como eu disse para vocês, não entrará em fria. Porque se você acha que o Bolsonaro apanhou até aqui, e pessoas traíram o Bolsonaro, eu tenho certeza que o Bolsonaro, né, ao longo dos seus 70 anos de idade, aprendeu muita coisa, principalmente com 4 anos de seu governo e 4 anos fora do governo. Bolsonaro aprendeu muita coisa. Tá bem? Então o que acontece? Que seja uma estratégia para alcançarmos aí, de fato, novos nomes dentro da direita brasileira. E o que você acha? O pai do Nicolas defende aí o impeachment do Alexandre de Moraes? Pois é, meus queridos. Pessoal, então é isso. Vai comentando, você que chegou até aqui nesse vídeo, vai comentando Força Bolsonaro. No próximo final de semana, né, nesse final de semana, no domingo, nós estaremos na Avenida Paulista, fazendo aí a cobertura, mostrando tudo que acontece lá na Paulista. E você é meu convidado mais do que especial a estar aqui comigo acompanhando. E se possível for, você que é de São Paulo, o pessoal que também estão se articulando nos estados próximos, né, o Paraná, Minas, Rio de Janeiro, venham, pessoal, venham para São Paulo e vamos todos nos manifestar. Beleza? A gente tem um recadinho aqui do Nicolas, antes da gente partir, tá bem? Para o próximo assunto, e já tem tudo a ver, né? A fala do Nicolas, ele postou esse vídeo aí hoje, e eu quero destacar para você que acompanha aqui o nosso A Bordo Notícias, onde você estiver com a gente. Essa semana o Congresso derrubou mais um imposto criado aí pelo Haddad para poder bancar o governo do PT. A vitória foi histórica, e não somente do PL, mas vários partidos votaram também para poder derrubar esse aumento de imposto. Porém, agora a mando do Lula acionou o STF para poder derrubar a decisão do Congresso e jogar mais imposto aí nas suas costas. E assim fica fácil governar, né? Quando perde, judicializa para o STF. Afinal, 7 dos 11 ministros foram indicados aí pelo PT, sendo um seu ex-advogado e o outro seu amigo. Então fica fácil. E antes que você diga que o imposto é para os mais ricos, vou te dar 3 exemplos. O IOF é cobrado sobre o valor do seguro, ou seja, o valor total da pólice sobe. E a pessoa vai ter que escolher uma cobertura menor ou desistir do seguro. Se o João, por exemplo,
quer guardar dinheiro para poucos dias no CDB ou no fundo, o lucro vai diminuir. Se a Maria precisa de um empréstimo para pagar dívidas ou reformar sua casa, o banco cobra IOF sobre esse empréstimo, ou seja, paga mais pelo empréstimo e sobra menos dinheiro para ela. Então estou deixando aqui registrado quem de fato é o inimigo do povo. Essa posição não é para defender meu ponto de vista, mas a defesa é do Congresso Nacional, da Constituição e, acima de tudo, do povo brasileiro, que não aguenta mais pagar a conta da gastança petista. E, por fim, parabenizar o presidente Hugo Mota por pautar o PDL, ter a coragem de fazer isso, mesmo enfrentando agora toda a pressão e mentira em cima dele, porque ele garantiu essa vitória contra mais um ataque ao bolso. Tá aí, meus queridos, né? Então, parabéns ao Nicolas. É importantíssima essa batalha, né, que o Nicolas vem travando, né, aí constantemente e deixando muito bem claro, né? Rapaz, tá na hora do Nicolas fazer um vídeo daquele, né, de 5, 6 minutos, no fundo preto, igual o gordinho aqui, ali no tamboretinho, né, no banquinho, e botando pra quebrar, tá bom? Assim fica fácil governar quando perde, judicializa para o STF. Que vergonha, né? Que vergonha para Luiz Inácio Lula da Silva. Mais uma vez, uma vergonha que nós estamos vivendo no país, onde perdeu no STF, mas não consegue segurar a bomba, não consegue segurar o rojão, e nós estamos aí vivendo uma situação terrível, tá bem, de Luiz Inácio Lula da Silva, mais uma vez mostrando a sua velha tática de judicializar a questão. O PSOL já entrou com um pedido aí no STF para que o STF venha a estar ajudando, tá bem, o governo aí contra o Congresso Nacional. Não aguenta, não entra na briga. Não aguenta, não entra na briga. Já foi acionar aí o STF. Para quê? Para invalidar as decisões lá do Congresso Nacional. E aí, qual a sua opinião? O que você acha? A Suprema Corte vai ficar do lado do Congresso Nacional, que vem levando tapa na cara sempre? Agora, quando o Congresso Nacional resolve reagir, eles já querem jogar lá para a Suprema Corte, mais uma vez, ok? Vamos então trocando de assunto aqui, trazendo mais informações para você. Na tela, caso do golpe, caso dos pseudo-golpe. Moraes manda Bolsonaro apresentar alegações finais. Reportagem da revista Veja. O ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, determinou na última sexta-feira, dia 27, portanto ontem, que os acusados no caso da tentativa de golpe de Estado apresentem suas alegações finais. Na decisão, o magistrado declarou encerrada a fase de produção de provas e conduziu o caso rumo às últimas etapas antes do veredito da corte. O primeiro a se manifestar será o tenente-coronel, ex-ajudante de ordens, Mauro Cid Barbosa, por causa do acordo de colaboração premiada. Ele vai ter 15 dias para protocolar suas alegações finais. Depois, todos os demais réus, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, ex-ministro Walter Braga Neto, que está preso, Anderson Torres e Augusto Heleno, terão o mesmo prazo, mas em comum. Depois que os interrogatórios terminaram no dia 10 de junho, alguns réus pediram a Moraes a produção de provas complementares. No direito penal, o objetivo desse espaço para novos elementos probatórios serve para que caso tenha ficado alguma ponta solta nos interrogatórios, os réus possam se defender sobre cada um deles. Por causa disso, por exemplo, na terça-feira, dia 25, houve uma acareação. Um réu falar na frente do outro entre Mauro Cid e Braga Neto. O ato não foi gravado em vídeo, o que motivou a defesa do general a apelar para a Ordem dos Advogados do Brasil.
Na decisão desta sexta-feira, Moraes encerrou formalmente a etapa de produção de provas, o que impede, por exemplo, que os acusados juntem novos documentos e peçam novas buscas, diligências ou mesmo tragam novos elementos para as defesas. Tecnicamente, isso significa que o processo deu um passo grande rumo ao seu desfecho. Desde a denúncia dos bastidores de Brasília, circula a informação de que o STF faria um esforço de julgar o caso da suposta tentativa de golpe de Estado o mais rápido possível para evitar interferência nas eleições presidenciais do ano que vem. Alguns advogados calculam que, pelo ritmo como o processo tem andado, pode ser que o julgamento pode condenar Bolsonaro à prisão até setembro deste ano. É o destaque aí da revista Veja, e mais uma vez eu quero, afirmar, e lembrando, até o título, que nós vamos colocar nesse vídeo, exatamente o que será aí uma espécie de pressão para tirar Bolsonaro do pódio. Exatamente. Nessa situação de Bolsonaro articulando para eleger a maior quantidade possível de senadores para 2026, o que nós temos aí diante dos olhos eles não querem Bolsonaro como candidato e querem tirar o Bolsonaro da corrida para que deixe também espaço para essa direita centrista, que inclusive vamos aqui retomar, para abrir espaço, para um novo nome, para que esse nome possa fazer as suas articulações. Vai que a intenção do novo nome aí da direita, da esquerda, da direita centrista, sei lá, seja alguém que não está interessado em impeachment de Alexandre de Moraes, de eleger maioria no Senado, tá tudo bem. Eles querem tirar o Bolsonaro desse rumo. Eles querem tirar o Bolsonaro da articulação política. Então, o processo caminha rápido. Em março foi a denúncia, eles querem julgar Bolsonaro em agosto, setembro. Olha só, minha gente. É tanto que a gente viu isso quando o Bolsonaro esteve internado. O Bolsonaro chegou a ser intimado enquanto estava num leito de UTI. Por quê? Porque eles têm pressa de julgar o Bolsonaro. Eles não poderiam esperar até o Bolsonaro sair do leito da UTI. Por quê? Porque eles queriam ganhar prazo para assim julgar aí, correr o mais rápido possível com esse julgamento, para assim julgar Jair Messias Bolsonaro. Mais uma vez, trazendo para você aí esta situação. Eu até fiz uma live falando disso daqui, ó. A irritação de Eduardo Bolsonaro com Tarcísio por causa de Moraes. Qual é a irritação do Eduardo Bolsonaro? Tarcísio não é um cara combatível a Alexandre de Moraes. Tarcísio esteve nos Estados Unidos e nem procurou o Eduardo para conversar, para tratar ali de sanções ao Alexandre de Moraes. Tarcísio é governador do maior estado brasileiro, que é o estado de São Paulo, o mais rico, um dos estados que mais tem relação com os Estados Unidos. E o que acontece? Ele nem tratou de sanções ao ministro Alexandre de Moraes. E olha que pode ser que caia no colo de Tarcísio a presidência da República. Só que o que está em jogo e o que defende o próprio Eduardo Bolsonaro é que o Tarcísio é o candidato ali do sistema. É dessa direita limpinha, que não se incomoda com Alexandre de Moraes. O próprio Paulo Figueiredo falou essa semana que relembrou uma fala do Tarcísio bem polêmica, onde ele disse que Alexandre de Moraes, você não se briga com ele, você se une a ele. Falas do governador de São Paulo, que está aí
muita gente tem ventilado que ele será o indicado de Bolsonaro ou será um candidato aí do centro. E o que o Eduardo quer? Eu recebi um WhatsApp aí de uma querida, né, desse canal, dizendo: Fábio, o Eduardo parece um menino mimado. Não, de jeito nenhum. Nós estamos preocupados com o rumo do Brasil. A fala do Eduardo, essa irritação dele, ela é justa. Se o Tarcísio ganha força política e de fato o pai dele resolve apoiar, o Tarcísio ou terá na campanha que mudar a postura, já que não é mais governador de São Paulo, né? Ou terá que mudar, ou teremos que mudar também o candidato. Não dá pra gente ter um candidato que diz que a China é a mesma coisa que outros países democráticos. São investidores. Não muda nada. Não dá. Então são falas do Tarcísio que desagrada a direita brasileira. Eu mesmo sou alguém que, se você me perguntar, eu prefiro a Michele. Porque Michele é Bolsonaro. Agora tá surgindo o nome do próprio Eduardo. Aí você vai falar: não, o Eduardo tá querendo se blindar, tá querendo que crescer, apareceu o nome dele. Qual o problema nisso? Qual o problema nisso? Eu, filho, vendo que, de repente, as coisas dependem do aval do meu pai, estão caminhando por um lado que não é muito legal, eu iria chegar no meu pai ou eu iria gritar aos quatro ventos: não, não pode ser Tarcísio, não. E aí? Então há essa irritação, como eu disse para vocês. Eles querem, ok? Eles querem, de uma certa forma, tirar o Bolsonaro do pódio. Bolsonaro quer fazer o maior número de candidatos aí ao Senado e também deputados federais. Então eles querem tirar o Bolsonaro do pódio para o Bolsonaro não ser o presidente, para o Bolsonaro também perder a articulação política, ficar impedido de viajar. Se não prenderem o Bolsonaro, pelo menos uma prisão domiciliar, uso de tornozeleira eletrônica, tudo isso afeta a articulação do Bolsonaro. E aí o que acontece? Aí há uma preocupação em quem será o nome. Nós não podemos entregar o Brasil na mão do Centrão. O Valdemar da Costa Neto falou um negócio que eu não sei até onde vai também a lealdade do Tarcísio. E eu até na live que eu fiz eu esqueci de comentar isso. O Valdemar garante que se o candidato for Tarcísio, ele vai pro PL. O presidente aqui de São Paulo, ele falou isso pra mim, conversando com ele. Ele falou: Fábio, nós vamos fazer uma festa para receber o Tarcísio. O Tarcísio estava vindo para o PL. Não sei por quê, parou, cancelou tudo. Mas segundo o próprio Valdemar, se o candidato da direita for o Tarcísio, terá que ser pelo PL, ele terá que trocar de partido. Será que o Tarcísio, trocando de partido, indo para o PL, sendo indicado de Bolsonaro, vai se aliar às pautas da direita? Vai ser combativo a Alexandre de Moraes? Vai defender que temos que fazer o maior número de senadores para assim impeachment ministros da Suprema Corte, Flávio Dino, Alexandre de Moraes e outros, mudar algumas coisas aí no Supremo Tribunal Federal? Lembrando, gente, que o nome do Tarcísio pode sim. Vai que nas pesquisas começa a virar para o lado do Tarcísio e o povo começa a pedir Tarcísio. Lembrando que o nome do Eduardo começou a ser ventilado agora. E o cara já está empatado com o Lula no segundo tempo. Lembrando que no segundo turno aí, no segundo tempo da partida, é um percentualzinho muito pouco que faz a pessoa ser eleito, né? 50% mais um do voto. 50% mais um voto. Aí colocam: não, é errado isso aí, não pode ele estar empatado com o Lula. Gente, o nome do cara começou a ser ventilado agora. Quando você olha para a direita, quem a direita quer? Tarcísio, em alguns casos, Michele. E o Eduardo,
ele entrou agora no páreo. Ele está na corrida agora. É tanto que saiu a primeira pesquisa com o nome dele. Eu sou Michele, Eduardo, Tarcísio, só se houver uma mudança de posicionamento do Tarcísio. Enquanto o Tarcísio estiver num partido de centro, nós vamos fazer o quê? Dar o país na mão do centrão, transvestido de direita, tá? Nós vamos entregar o partido nas mãos do centrão travestido de direita. Porque até Kassab, né, parece que tá dando uma aí de direitista, né, falando em nome da direita, porque a direita quer isso, a direita quer aquilo, porque é isso, porque é aquilo outro, beleza? Para você que está ligado aqui no Aborda Notícias, escreva aqui, Pix para o Gordinho. Tem um Pix aqui, mesmo que você não irá colaborar, escreva aí Pix para o Gordinho, para você fortalecer o nosso canal. Escreva Pix para o Gordinho. 11 952 75 3898 para você ajudar o nosso canal, para você fortalecer o Abordo Notícias nesse momento. Então, dê essa força pra gente aí via Pix. Eu já vou falar um pouquinho aqui de algumas informações. Deixa eu só me organizar, gente, pra gente correr com o tempo aqui, tá bem? Eu vou entrar naquelas de... Algumas eu vou só comentar e outras eu vou detalhar, tá bem? Fica mais fácil pra gente, né? Deixa eu ver como é que nós estamos. Estamos aqui, exatamente. Umas eu vou comentar e outras eu vou detalhar aqui pra você. Na tela do Abordo Notícias! Moraes ignora provas e nega pedido de absolvição para Felipe Martins, ex-assessor da presidência para assuntos internacionais, ficou 6 meses preso por viagem que não fez a Orlando em dezembro de 2022. Atualizando sobre isso daqui, urgente, está destacando o Space Liberdade. Olha só, Felipe Martins indicou Eduardo e também Carlos Bolsonaro como suas testemunhas, ok? Então vamos ver o que vai acontecer, meus queridos. Há uma grande expectativa aí, não só pelo resultado final, né, do julgamento de Bolsonaro, mas também Felipe Martins, o que vai acontecer com Mauro Cid, o que irá acontecer também com Walter Braga Neto, entre outros e outros, Kid Pretos, que vai acontecer lá com os Kid Pretos. Então, nós desse canal estaremos sempre realizando aí a cobertura oficial aqui nesse canal, trazendo oficial, né? Estará fazendo uma cobertura especial a respeito aí do julgamento e tudo que acontece no nosso Brasil aí em relação ao julgamento que vai acontecer aí antes do final do ano, tá bem? Nós já estamos entrando no mês de julho e a situação é julho, agosto, setembro, daqui 3 meses eles querem o Bolsonaro preso. Infelizmente é desse jeito, tá bem? Espero que haja justiça nesse país e que o Bolsonaro venha, tá bem, de uma certa forma a conquistar aí a sua liberdade. Nós vamos entrar agora num assunto sobre liberdade de expressão. A Polícia Federal, daqui a pouco nós vamos entrar no caso da liberdade de expressão, tá bem? Agora é o seguinte, a Polícia Federal, ela descobriu um novo esquema no INSS. Agora é o seguro defeso. Sabe, o Edson deve conhecer muito bem isso, né? O Edson, eu não sei se o Edson foi pescador, mas ele foi marujo, né? Era pesqueiro o barco, meu querido Edson. O esquema agora, 1.000 pescadores num único barco. Ô barco grande, hein? 15.000 pescadores receberam o seguro no ano passado, só que, segundo o IBGE, há 15.000 adultos na cidade. Olha só, 15.000 pessoas de uma única cidade, e nessa cidade só tem 15.000 adultos. Uau, minha gente. Aí a cidade só é de pesca, né? Impossível, né, meus queridos? Impossível essa situação. Vamos ouvir aqui créditos aí à Band, né? Tomara que eu não leve bomba por conta desse corte aí da Band. Vamos lá.
suspeita de golpe bilionário no INSS. Agora é de fraude no seguro-defeso pago a pescadores. Tem estado com quase 1.000 beneficiados para cada barco cadastrado. O benefício que custou no ano passado quase 6 bilhões de reais aos cofres públicos. Agora, o seguro-defeso entrou na lista de suspeitas de fraude e com entidades investigadas no esquema. A Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca já estava na mira dos investigadores no escândalo dos aposentados. Em menos de um ano, o número de associados da entidade saltou de 0 para 340 mil. A associação é investigada por desvios de 58 milhões de reais. Agora, uma nova suspeita paira sobre a CBPA, o cadastro de pescadores fantasma no seguro-defeso. Um benefício pago pelo governo a pescadores artesanais no período em que é proibida a pesca por questões ambientais. O valor de um salário mínimo pode ser pago de 1 a 5 meses, dependendo da região. A CBPA é suspeita de cadastrar falsos pescadores em troca de metade do valor. Na cidade paraense de Mocajuba, às margens do rio Tocantins, quase 15 mil pescadores receberam seguro-defeso no ano passado. Só que, segundo o IBGE, há 15 mil adultos na cidade. 6 mil trabalham em fazendas e mais de 2.500 no serviço público. Ou seja, a conta está longe de fechar. O Maranhão concentra 1/3 dos pescadores do país, 590 mil. Só que há apenas 621 barcos de pesca cadastrados no estado, uma média de 1.000 pescadores por barco. A CBPA nega irregularidades. O Ministério da Pesca diz que colocou um sistema de biometria em prática nesta semana para prevenir fraudes. O que é isso, gente? 590 mil pescadores e sabe quantos barcos? Meu Deus do céu, gente, olha aqui. 621 barcos. Quase 1.000 pescadores por barco no Maranhão. Rapaz, mas pô, gente, 590 mil. Deixa eu ver aqui a população do Maranhão. É, 6 milhões, 10% da população do Maranhão são pescadores. E outra, pescador profissional. Não é o pescador ali de final de semana, né? Vai lá pegar um peixinho. Não. Meu Deus do céu, gente. Aí você pega, o Maranhão é o estado que mais se recebe Bolsa Família. Aí você tá vendo por que o Nordeste vota no Lula? Cara, tem, olha só. Ô, gente, vamos aqui. Eu fui criado na casa de uma família nordestina, né, onde o homem era nordestino. Eram amigos, né, pastores da minha igreja. E o que acontece, minha gente? Eu era criança, eu vivia lá. A conversa era no Maranhão, presta atenção, não sei se isso mudou, né? No Maranhão, no Ceará, tem mulheres viúvas com maridos vivos. Todo mês vai lá receber aposentadoria. O cara ainda dá uma taca na mulher e gasta o dinheiro tudo de cachaça. Era o que eu ouvia. Tá? Olha só pra você ver. Então lá se tem o maior número de pessoas cadastradas no Bolsa Família. 10% da população são pescadores profissionais e tem pescador profissional que não recebe seguro-defeso. Presta atenção. Do mesmo jeito tem muita gente que não é pescador e recebe. Tá? Você sabe, para receber o seguro-defeso basta você fazer uma carteirinha lá, um negocinho bem simples, né? Você sabe, né? Você sabe, né? É muito fácil receber o seguro-defeso no Brasil. Tá? É uma carteirinha lá de seguro, de pescador profissional, um negócio muito fácil mesmo, tá? E aí, meus queridos, as fraudes, elas se achegam. As fraudes, elas explodem. Então, tem muita coisa, gente, mas muita coisa mesmo para ser investigada nesse país. E principalmente nessa situação do INSS, né? Do INSS. E os escândalos, é engraçado, né? Os escândalos explodem sempre no colo do PT. Sempre no colo do PT.
Parece que há uma maldição, né, gente? Vocês já perceberam? Parece que há uma maldição. Parece que há uma maldição. Os piores escândalos acontecem no governo do PT. E você vai falar bem assim, não, Fábio, é porque o esquerdista, né? Não, Fábio, veja bem, Fábio, é porque somos nós quem denunciamos. É a nossa Polícia Federal que investiga, que descobre, porque o governo Lula dá autonomia à Polícia Federal. Aí você caiu da cama e acordou. Não é? Aí você caiu da cama e acordou. Pessoal, vamos dando sequência ao nosso programa aqui, tá bem? Vamos trazer esta situação aqui para você, ó, na tela. Ditaduras não proíbem, apenas controlam a internet. Alguns lugares até permitem redes sociais, mas derrubam ao menor sinal de incômodo. O editorial de Arthur Piva, na Oeste. Vamos lá. Embora seja uma ditadura, o regime de Cuba não proíbe o acesso às redes sociais, como Facebook, Instagram e também Twitter. Em vez disso, o governo derruba as plataformas quando se sente ameaçado e monitora os usuários. Tudo previsto em regras defendidas por todos os juízes do país, principalmente os da Suprema Corte. Ô, gente, esses países autoritários, as ditaduras, eles têm um órgão garantedor ali que garante. Entendeu? Você acha que num país autoritário não há uma lei amparando tudo, dando amparo ali ao executivo, né, ao presidente, né, ou ao ditador? Não. Não é assim, ele acorda e olha e fala, seja preso. Não, tem leis para isso. Não é? É oficial. Não é assim que funciona? Pois é. Esse é o tipo de modelo que preocupa quando se fala em controlar as redes sociais no Brasil. O alerta se intensifica no momento em que o Supremo Tribunal Federal, STF, decidiu estabelecer critérios para esse controle digital. A Suprema Corte no Brasil julgou e determinou critérios para regular as redes sociais de acordo com a CNN. A regulamentação do STF considera crime restringir o exercício dos poderes constitucionais. Em Cuba, uma das garantias da força do regime é exatamente a Constituição. Para os cubanos, não contestar as regras é a ordem da lei, assim como acontece em toda ditadura, com efeitos nas redes sociais em menor ou maior grau. No Irã, por exemplo, a dosagem é maior. Depois dos protestos de 2022, o regime proibiu o WhatsApp por quase 2 anos. Hoje, Twitter, Facebook e Instagram estão bloqueados. Porém, alguns desafiam a importação do uso da VPN, recurso que, em tese, esconde os dados, a localização do usuário. Aparentemente, os ayatolás acham as redes mais perigosas do que a bomba atômica. E aqui no Brasil parece que também, né? Você vê aí pelas declarações dos ministros, teve ministro que até chorou. Vocês se lembram? O ministro até chorou quando regularizaram as redes sociais, regulamentaram. Tal sensação é ainda mais intensa na Coreia do Norte, onde a ditadura na 3ª geração, o Partido dos Trabalhadores da Coreia, dita as regras do país, sob o comando de Kim Jong-un, neto e herdeiro direto do fundador do regime. Em 1945, o ano da chegada da família Kim ao poder, não existia internet. Hoje, quase o mundo todo está conectado. Na Coreia do Norte, o acesso é limitado a um sistema nacional controlado pelo Partido dos Trabalhadores. Nada de rede social internacional ou informações externas. Assim, é o ambiente que os norte-coreanos comuns podem navegar.
Com o ditador e a elite é diferente. Para eles, a lei garante tudo. Mas, ao norte da fronteira, um gigante impede a liberdade na rede para 1,4 bilhão de habitantes. É a China. Uma ditadura em que o homem comum não tem acesso ao Twitter, ao Facebook, nem mesmo ao Instagram. Ironicamente, as fábricas chinesas lucram com as fábricas chinesas lucram com a internet livre e as redes sociais. Grande parte do dinheiro que mantém o império do Partido Comunista vem do fornecimento de equipamentos que conectam o mundo. Exatamente. Né? Exatamente. E, meus queridos, aqui no Brasil, infelizmente, nós estamos vivendo um momento em que a censura se achegou. E o William Vac, apresentador aí da CNN, ele fez um comentário a respeito aí dos togados da Suprema Corte. Vamos ouvi-lo aqui no programa? Tá na tela, tá no ar, vamos rodar. Atropelou o Legislativo e determinou como serão os critérios para a retirada de conteúdos postados nas redes sociais. Caberá às plataformas Big Techs a retirada de conteúdos considerados ilegais. Serão elas, então, responsáveis por aquilo que terceiros publicarem. Até aqui, era assim. A plataforma seria responsabilizada se não obedecesse a ordem judicial para retirar conteúdo. Agora, fica assim. As plataformas têm o dever de retirar imediatamente postagens que configurem crimes graves. Aí vem uma longa lista de crimes. Tem aquilo com o que me parece que todo mundo concorda e que nada tem a ver com liberdade de expressão, e são conteúdos, sim, que teriam de ser suprimidos. Pornografia infantil, incentivo ao suicídio, terrorismo, tráfico de pessoas, para citar apenas alguns. Mas tem também o que configura crime, segundo o Supremo, nos termos do Código Penal, e que são a abolição do Estado de Direito, tentar restringir o exercício dos poderes constitucionais, atentar contra as eleições, que evidentemente são passíveis de interpretações. O Supremo acabou terceirizando aquilo que muita gente vai chamar de censura, por um simples fato. As plataformas, as Big Techs, terão de frear ao máximo a publicação de conteúdos que possam ser passíveis dessa interpretação de configurar crime pelo qual a plataforma terá responsabilizada. Não é exagero afirmar que vai ser muito mais conveniente calar-se do que se arriscar. É fato que os togados do Supremo, que não foram eleitos, instituíram no lugar dos legisladores que para isso foram eleitos, as normas para a internet. Embora tivessem deixado uma porta aberta para o Congresso tratar desse mesmo assunto, legislar, portanto, vale, até que isso aconteça, o que os juízes decidiram e não o que os representantes do povo até aqui deixaram de decidir. Eu vou abrir aspas para uma frase. A adoção de controle do discurso dos usuários não faz parte do Estado de Direito democrático, fecha aspas, disse um dos integrantes do Supremo exatamente durante o julgamento desse assunto. E, vou abrir novas aspas, pode gerar censura colateral, fecha aspas, prosseguiu esse mesmo ministro. Seu voto foi vencido. E com ele, princípios. 3 votos vencidos, né? Foi o voto ali do Cássio Nunes, André Mendonça e do Luiz Fachin, o próximo presidente da Suprema Corte a partir de 2027. Tá? Então, meus queridos, infelizmente nós temos esta situação da qual nós estaremos enfrentando, né? A partir de agora no nosso país. Só que a lei, ela diz o seguinte... Isso é até o Congresso tomar uma decisão. E o Congresso? Vai continuar calado? Não vão tomar uma decisão? Não vão tomar uma decisão? Ou vão esperar apenas chegar ao Congresso pedidos para censura? Não vai haver um projeto de liberdade de expressão? A Carolina Detoni está cuidando disso, né? Mas será que o Congresso vai apoiar? Porque, meus queridos, o que acontece? Veja bem, nessa situação, a rede social vai passar a excluir também conteúdo de todo mundo. É da esquerda e da direita. Os caras vão baixar a régua, meu. Os caras vão baixar o limite. O limite era aqui. Você dá no limite, dá no limite. O que os caras fizeram? Aqui, ó. Você vai viver dando no limite. A hora que você fizer isso, chope. Entendeu? O limite desceu. Passou do limite, toma. Só que a esquerda não acorda. A esquerda é tão burra que ela não entendeu que ela está no poder por mais 1 ano e 6 meses.
A esquerda não entendeu isso, eles são tão burros. Ou eles estão sonhando que Lula vai ter força o suficiente para vencer a eleição e governar por mais 4 anos. A direita se articulando para tomar o Senado Federal. E vou falar um negócio aqui para você, tá bem? Vou falar um negócio aqui para você. A direita está tão preocupada com o Senado Federal que presidência vai ser consequência. Ok? Presidência é consequência. Caio Coppola também entrou com os 2 pés no peito. E eu vou destacar para você que acompanha aqui o ABN, onde você estiver com a gente. Naturalmente, porque instaura, na prática, a censura prévia no Brasil, que é vedada pelo artigo 5º da Constituição e também pelo artigo 220 de forma bastante explícita. O que isso significa? A partir do momento que a empresa ou a plataforma de tecnologia é responsabilizada pelo conteúdo produzido por terceiros, eles vão, tunar os seus algoritmos para que temas sensíveis não cheguem sequer a ser publicados. Isso restringe aí o tamanho, o escopo do debate público, principalmente em questões controversas. Por exemplo, na época da pandemia, quando alguém questionasse, de repente, a eficácia aí de imunizantes ou a eficácia de medidas de lockdown, naquele contexto de histeria coletiva e de interdição do raciocínio coletivo, aquilo era tido como antijurídico. Passou-se o tempo e descobriu-se que muitas das objeções que eram feitas, na verdade, correspondiam à verdadeira ciência. Tanto que a maioria das narrativas da pandemia caiu por terra. Inclusive, o fique em casa, a economia, a gente vê depois, foi maquiado de fique em casa se puder, após a paralisação de setores importantes da economia brasileira. Mas enfim, só para dar um exemplo de como essa jurisprudência é perniciosa. Agora, doutor Zé Eduardo, com a máxima vênia, chega a ser irônico trazer aí à baila o teórico Montesquieu para falar dessa decisão, porque Montesquieu também dizia que o poder judiciário é um poder nulo, já que o juiz é a boca da lei, ele expressa a lei, ele deveria ser um aplicador da lei. E quando a gente pega aí as máximas dos nossos doutos, ilustres ministros, o que a gente vê? Senhor Dias Toffoli, nós somos editores de um país inteiro, nós somos editores de uma nação inteira. Não é um aplicador da lei, é um editor da lei. Ele adita, ele suprime, ele modula. Para ficar aqui também, último exemplo, viu, Juliana, do doutor Luiz Roberto Barroso, atual presidente, eu vou citar entre aspas para não me equivocar. Ele diz o seguinte: o judiciário deixou de ser já de algum tempo um departamento técnico e passou a ser um poder político na vida brasileira. Acontece que é um poder político não eleito. O Congresso Nacional já deixou bem clara qual a visão que ele tem sobre liberdade de expressão e deixou isso cristalizado no artigo 19 do Marco Civil. O Supremo Tribunal reinterpretou e está criando uma nova norma jurídica. Se isso não é ativismo judicial, ingerência na competência do legislativo, eu não sei o que é, e Montesquieu não está orgulhoso. Ele está se contorcendo no seu túmulo. Muito bem, para você ligado aqui na programação do A Bordo Notícias, onde você estiver com a gente, curtindo o nosso programa, sejam todos muito bem-vindos. Tá aí então, meus queridos. Eu vou repassar algumas informações aqui para você, rapidamente, para a gente não alongar muito aqui sobre o tema, tá bem? Aqui, ó, Space Liberdade destacando. Google se manifesta após o STF apertar a regulação das redes e diz que isso pode afetar a liberdade de expressão. Eu tô preocupado, tá bem? Há relatos aí que o Google pode deixar o Brasil, tá? E aí me preocupa porque o Google é o patrão, é o dono aqui do YouTube, né? O YouTube tá firme, né? Tá forte no país. Vamos aqui. Google vem se manifestando suas preocupações sobre mudanças que podem impactar a liberdade de expressão e a economia digital, é o que disse a empresa. Quando eu vejo o Google defendendo a liberdade de expressão, eu fico com um pouquinho de medo, tá? Eu fico um pouquinho de medo. Só que por outro lado, deixa eu até puxar aqui para mim, quantos de vocês que estão acompanhando o A Bordo Notícias agora, ok? Quantos de vocês já ouviram, tá? Quantos de vocês já ouviram alguém reclamar: estou sendo perseguido, o YouTube tá destruindo o meu canal. Vou até dar um zoom aqui, igual como é o nome dele? É o Boris Casoy. Isso é uma vergonha. Fala pra mim, quantos de vocês já ouviram alguém dizer:
Nossa, o meu conteúdo da direita perdeu o alcance. Quantos? O YouTube? Era isso. Era disso que nós estávamos falando. E agora a gente está vendo o Google, que é dono aqui do YouTube, entendeu? É isso o que nós já estávamos destacando, brigando, chorando. Para você ter uma ideia, seria assim, de 3 milhões para 250 acessos, tá? E eu vi gente reclamando nesta proporção, tá? E aí o que acontece, meus queridos? Eu até coloquei aqui essa câmera, né, para pegar bem a pelota do meu zóio aqui, Chupa, YouTube. Vocês não estavam juntos censurando os canais da direita? Não estavam? Aproveita e chupa essa manga. Não é tarde. Ou, aliás, é a hora de vocês continuarem fazendo o que vocês estão falando. Preocupou, né? Viu o Rumble indo embora. Viu outras plataformas sendo bloqueadas aqui no país. Agora, quantos canais de direita vocês reduziram o alcance? A Rádio Auriverde é uma. A Rádio Auriverde é uma. Aí, o que acontece? Tá aí. Aqui, bateu na porta. A água bateu na bunda. Google manifesta preocupações sobre mudanças que podem impactar a liberdade de expressão e a economia digital. Ô Google, mas não se preocupe, a gente vai fazer um programa de receita de bolo. Nós vamos fazer um programa de receita de bolo. Aí não tem censura. Não é? Não tem censura. Ou vamos censurar até a receita do bolo? Cozinhando com o Gordinho. Vai ser o próximo programa. Na cozinha com o Gordinho. Na churrasqueira com o Gordinho. Você acha que eu já pensei em mudar de rumo, não, né? Olha só, sem Lewandowski, ministro da Justiça, a primeira-ministra do Brasil, a Gastanja, ela despachou com a Polícia Federal para tratar de pedofilia. Não, quem despacha com a Polícia Federal não é mais o ministro da Justiça e Segurança Pública, não. É a Janja. Olha isso, meu. Janja recebeu o Andrei Rodrigues na tarde de terça-feira, dia 24, no Palácio do Planalto para ouvir sobre combate à pedofilia nas redes sociais. Ai, essa daqui vou pular. PSOL não respeita a maioria do Congresso e aciona o STF contra a derrubada do IOF. O partido protocolou ação diretamente ao ministro Alexandre de Moraes, olha isso. E tem ministro preferido. O que é que o Supremo vai defender, hein? Como o Supremo vai agir? Aqui, Michele aciona a justiça após ser chamada de ex-garota de programa. A ex-primeira-dama acionou a justiça do Piauí após ser chamada de ex-garota de programa em episódio de podcast. Certíssimo. Só que o que acontece? É um podcast, não é? Podcast é feito no YouTube. Se for videocast, né? Se não, é nas plataformas de áudio. Mas, hoje em dia, ninguém tem mais podcast que não tenha câmera que não seja feito aqui no YouTube. O meu é um podcast de notícias. E aí, gente, o que acontece? Nessa situação aqui, nós não estamos vendo a Michele Bolsonaro defender assim, esse canal tem que sair do ar. Não. Pague aí uma indenizaçãozinha pra ela, né? Eu lembro da Júlia Zanata. Estou aqui, ó. Eu acho que ela processou a pessoa em R$5.000
e a pessoa não podia pagar, e a pessoa pagava R$500 por mês, tá bem? Uns 3 meses a Júlia Zanata, ó, vou fazer hoje um botoxinho aqui, vou fazer a sobrancelha com os 500 conto da fulana, né? Abusada. Foi falar em verdades da Júlia Zanata, deputada lá de Santa Catarina, bolsonarista da bancada da bala. Aí ela pegou, né? Aniversário de casamento, vou pegar os 500 conto aqui e vou jantar com meu marido. Michele, e é isso. Você não vê, por exemplo, aqui a Michele defendendo. Não, tem que tirar o canal do ar, esse canal esquerdista me chamou de ex-garota de programa. Eu acho bem feito. Tome. Processo mesmo, Michele. Sabe o que você faz? Pega o dinheirinho, né? Vai lá pintar as raízes, não é? Ou, né? Não sei qual vai ser aí o valor, se envolve grana também, né? Mas tá aí, parabéns a Michele aí. Indonésios invadem perfil de Lula após caso de Juliana Marins. Entenda, comentários foram principalmente de críticas aos brasileiros por questionarem autoridades da Indonésia. E os caras invadiram o perfil do Lula, estão sentando a madeira no Luiz. É, meus queridos, é fácil não, hein? E o Lula apanhou, hein? A menina de esquerda morreu lá com um broche do Bolsonaro, né? Ele não. E aí depois que os bolsonaristas entraram em defesa da família, aí o Lula resolveu que vai trazer o corpo dela e resolveu também que vai mudar o decreto, né? Olha só, meus queridos, parece que alguém de esquerda é importante, né? Com um brochezinho do ele não, né, meu filho? Vamos lá. Érica Hilton é vítima de transfobia da extrema-direita, diz o PSOL. O partido também reclama de fake news e discurso de ódio contra a Érica Hilton. É sério isso, é? É sério? Terra estranha com gente esquisita. Eu não aguento mais petista. Ei, Deus me livre, gente. Cê é louco. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Se inscreva nesse canal, ative as notificações. A gente continua por aqui trazendo as principais informações para você que se liga com a gente onde você estiver. Jesus is the King. A informação com credibilidade você ouve aqui, A Bordo Notícias.